Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre reajustes de planos de saúde. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo para que o YouTube ele compreenda a relevância do nosso conteúdo. Bem, saiu na mídia recentemente que algumas operadoras de planos de saúde reajustaram as mensalidades algo em torno de 80%, um índice muito superior ao estipulado para a ANS esse ano, que é de 15,5%. O ano passado, nós tivemos uma redução de algo em torno de 9%. E esse ano, o ano em que houve aí o maior registro na história de aumento, de 15,5%, teve aí um impacto de imediato para 10 milhões de contratos e até o final do ano, o restante dos 40 milhões de contratos. Relembro você que nós temos no Brasil hoje algo em torno de 50 milhões de pessoas que têm planos de saúde. E antes que eu possa passar algumas orientações, alguns conceitos do que é hoje, não é? Para que possamos verificar se o plano de saúde ele está praticando valores abusivos, aumentos abusivos, você precisa entender como é que funcionava no passado para compreender o que é hoje. Bem, os primeiros registros de planos de saúde que nós temos foi na década de 60. E lá, o aumento no plano de saúde se dava por meio do contrato entre aquela empresa e aquele consumidor. Lá se estava estipulado o aumento das mensalidades. E essa sistemática, ela veio ocorrendo ano após ano até o final da década de 90, quando o legislador editou, criou a Lei dos Planos de Saúde. Nela, ali se estipulou os planos individuais, os planos coletivos, como é que se daria os aumentos, estipulou que os aumentos se dariam por meio de faixas etárias e por meio de reajustes anuais. E ele precificou, ele também previu que necessitaria para os planos individuais que esse aumento ele se daria por meio da ANS, que ela só foi criada nos anos 2000. E o que acontece? Até a ANS ser criada para estipular os índices, houve uma resolução 6 de 98 da Consul, em que ela estipulou algumas faixas etárias. O aumento se daria por meio de algumas faixas etárias. E quais são elas? Bem, nós temos a primeira faixa etária entre 0 a 17 anos, entre 18 a 29 anos, entre 30 a 39 anos, entre 40 a 49 anos, entre 50 a 59 anos, entre 60 a 69 anos e a última faixa etária entre 70 anos. Ali, essa resolução, ele determina que o preço da última faixa etária, ela pode ser no máximo 6 vezes maior que o preço da faixa inicial, de 0 a 17 anos. E que consumidores com mais de 60 anos, que estão ali vinculados a mais de 10 anos neste plano de saúde, ele não pode sofrer a variação por mudança de faixa etária. Então, nós temos aí uma primeira previsão de aumento de faixa etária. Nós temos aí, então, até 99, um aumento que estava previsto no contrato. Depois de 99, nós temos essa previsão entre faixas etárias, que são 7. E aí, com a criação do Estatuto do Idoso, em 2003, nós tivemos mais uma regulamentação em que se criou mais 3 faixas etárias, protegendo aquele idoso, dando uma maior segurança jurídica. E quais são essas faixas etárias? Nós temos aí de 0 a 18, de 19 a 23, de 24 a 28,
de 29 a 33, de 34 a 38, de 39 a 43, de 44 a 48, de 49 a 53, de 54 a 58, de 59 anos ou mais. Aí, com a regulamentação do Estatuto do Idoso, veio a Resolução Normativa número 63, em que ela foi publicada pela ANS, que determina que o valor fixado para a última faixa etária, que é a de 59 anos ou mais, não pode ser superior 6 vezes o valor da primeira faixa etária. Essa resolução, ela determina também que a variação acumulada entre a 7ª e a 10ª faixa, ela não pode ser superior à variação acumulada entre a primeira e a 7ª. Se você for verificar hoje no seu contrato, provavelmente você estará vinculado a essas 10 faixas etárias. Mas, no meu caso, eu fiz um contrato de plano, meu pai fez um contrato de plano de saúde, em que ele, no ano de 2002, eu estou aqui vinculado a essas 7 faixas etárias. Então, o aumento ele não pode sair disso, tá? Nós temos aí o aumento da faixa etária e o aumento do custo anual. Todo ano tem. Então, no mínimo no ano, a gente tem um reajuste anual e você completando essas idades, você também vai ter um reajuste neste contrato. Para que você saiba se o aumento ele está abusivo ou não, você tem que verificar algumas questões neste contrato, tudo bem? Você tem que verificar o reajuste no contrato, se esse reajuste ele está lá. Você tem que observar as normas da ANS contra isso e os percentuais proporcionais a isso, tudo bem? Não é aceitável um reajuste de planos de saúde ser 80%, como saiu na mídia. Para isso, você, em posse desse contrato, você tem que verificar os pagamentos que foi feito, você tem que verificar os índices de sinistralidade, tudo isso aí. E de quem que é o ônus da prova? O ônus da prova é da operadora de plano de saúde. Ela deve provar que aquele aumento que está sendo estipulado para aquele beneficiário, para aquele consumidor, está dentro das normas legais. Para que você possa pedir e fazer a revisão daquele contrato do plano de saúde, você pode fazer a revisão dos últimos 10 anos e o reembolso dos últimos 3. Observe, consumidor, que nós temos hoje 50 milhões de beneficiários de planos de saúde e que desde a criação da ANS, nós já tivemos aí um aumento de cerca de 200%. Se for verificarmos ainda um pouquinho mais, desde a criação do Plano Real, nós já tivemos uma inflação de 700%. Então, esse aumento que é estipulado pela ANS, que é pelo governo, dá para você perceber uma certa ingerência estatal quanto a isso. Hoje você não consegue achar mais planos individuais. Você consegue só, se for aí, achar os produtos que são oferecidos para o consumidor, mais planos coletivos. Por quê? Porque os planos coletivos, o aumento, ele é praticado, ele é estipulado no contrato, não é verificado junto ao governo. Então, todas essas faixas etárias, tudo isso você tem que verificar. Se você não conseguir isso, aí você tem que levar o seu contrato junto a um advogado especializado da saúde, que ele vai verificar se aquela mensalidade que está sendo imposta é ou não abusiva. E aí, já passando para os planos coletivos, nós temos algumas diferenças. A primeira dela é que a operadora que estabelece os índices e não o governo. Nós temos mais contratos de planos coletivos. E essa livre pactuação entre as operadoras, elas são verificadas, observadas para a ANS, tá bom?
Então, quando chega ali aquele aumento, ele tem que estar estipulado tudo certinho, o número do contrato, tudo para que não seja bem transparente, tá? Lembramos que entre a empresa e a operadora há uma relação de consumo justamente porque nós temos ali aqueles trabalhadores em que está vinculado à empresa. E detalhe, se a sua empresa tiver menos do que 30 colaboradores, o aumento deve ser estipulado pela ANS. Por quê? Porque o governo entende que é uma empresa de economia familiar, né? Uma empresa pequena, e aí ela se sujeita às regras dos planos individuais. Tudo bem? Nós temos, então, para os planos coletivos, um reajuste financeiro, um reajuste anual, nós temos a sinistralidade e nós temos a faixa etária. Não muda muito ao que eu já disse para você sobre os planos individuais. Sempre que a empresa perceber que ela não tem condições de pagar aquela mensalidade ou que aquela mensalidade está inviável, ela pode pedir a revisão. Notifica o plano e aí, tanto você, consumidor, como a empresa que tem um plano coletivo, você tem o direito de solicitar o demonstrativo, tá bom? Dos pagamentos que foi feito, solicitar a sinistralidade, verificar os índices que estão naquele contrato e em posse daquelas informações, daquelas faixas etárias que eu falei para você verificar se aqueles índices que está sendo praticado é abusivo ou não, tá? Uma das dúvidas mais frequentes que aparece para a gente é o seguinte: se a empresa cancelar, se o plano de saúde ou a empresa cancelar aquele contrato durante em que um beneficiário está fazendo algum tratamento de plano de saúde, se ele pode permanecer vinculado ainda ao plano de saúde. Pode, desde que ele pague as mensalidades. Tudo bem? Então, a empresa ela tem o dever de notificar, tá, aquele empregado: olha, nós estamos cancelando aquele contrato e aí você tem a opção de permanecer pagando aquelas mensalidades, tá? Uma outra dúvida também que é muito comum: se a operadora de plano de saúde ela tem o dever de notificar aquela empresa depois dos 12 meses do contrato. Não tem. Apenas uma comunicação simples que ela não quer mais permanecer com o contrato e aí faz aquela rescisão. Lembrando que se porventura tiver algum beneficiário fazendo tratamento, ele deve estar vinculado ao plano de saúde, tá bom? Pessoal, então as informações mais necessárias que você precisa ter, tá? Solicitar aí o contrato do plano de saúde, solicitar o demonstrativo, tá bom? Se a empresa não repassar essas informações, você tem a opção de fazer reclamação junto à ANS, junto ao PROCON, junto ao Poder Judiciário, para que essas abusividades elas sejam eximidas, sejam finalizadas. Tudo bem? Qualquer dúvida você comente aí no nosso vídeo, tá? Não esqueça de você compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, para que o YouTube possa entender a relevância do nosso conteúdo. Tudo bem? Então, até mais e aguardo você nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!